Muito bem, vamos fazer aqui a aula 7 do curso. Vamos começar o capítulo 3, vão ser duas partes. Da próxima vez a gente vai terminar o capítulo curto. Hoje a gente vai definir o que é um anel e fazer alguns exemplos e propriedades básicas. Depois a gente vai definir ideal, vai fazer também uns exemplos e vamos ver a definição de ideais primos e maximais. Um anel R vai ser um conjunto com duas operações mais ponto, de modo que ele com o mais é um grupo abeliano, o ponto, a multiplicação, é associativa e tem elemento neutro, e tem uma distributividade da soma com respeito à multiplicação. De modo que x mais y vezes z é xe mais yz, e x vezes y mais z é xy mais xz, para qualquer x, y e z no R. Então, quando vale essas três coisas, a gente diz que R é um anel. Essa é a definição do livro, essa que a gente vai usar. Em particular, aqui está sendo exigido que a multiplicação tenha um elemento neutro, que a gente vai denotar por 1. O zero a gente vai usar como notação para o elemento neutro da adição. Vários livros não exigem que o anel tenha elemento neutro. Então, em outros livros, isso que a gente chama de anel vai ser chamado de um anel com unidade, um anel com elemento neutro. E a gente vai dizer que o anel é comutativo quando a multiplicação é comutativa. Novamente, em alguns livros já está incluído a comutatividade dentro da definição de anel. Então, muitas vezes a gente usa a expressão anel comutativo com unidade, para já ficar claro que é um anel em qualquer definição que se queira, mas está incluído também o elemento neutro da multiplicação e a comutatividade da multiplicação. Em alguns livros não é exigido nenhum dos dois, ou um dos dois. E a gente vai manter a notação de grupo abeliano para denotar o inverso aditivo de x por menos x. Esse anel é um grupo abeliano com a soma. Então a gente vai manter essa notação e, além disso, tudo que a gente já fez para grupos vai valer para a operação de soma no R. Então a gente já tem várias propriedades aí. A unicidade do elemento neutro da soma, a lei do corte, várias coisas. Muito bem, os primeiros exemplos de anéis são os conjuntos numéricos, os inteiros, racionais, reais e os complexos. Eles, com a soma e a multiplicação usuais, são anéis. Eles têm essas propriedades aqui, a gente faz elas justamente para estender as propriedades desses conjuntos numéricos. E todos eles são comutativos e eles têm unidade, O 1 é uma unidade para qualquer um deles. Os naturais não são um anel porque eles não são nenhum grupo com a soma, A gente já discutiu isso antes. Um exemplo de um anel que não é comutativo são as matrizes quadradas n por n, com coeficientes reais, por exemplo. Nelas tem uma noção de soma de matrizes, e tem uma noção de multiplicação, a multiplicação de matrizes lá da geometria analítica. Com essas duas operações, isso aqui vai ser um anel. Você verifica cada uma dessas propriedades aqui. Lá no curso de geometria analítica é verificado todas essas propriedades, embora não seja dado esse nome, mas é só continha que você faz. O zero lá vai ser a matriz nula, ela vai fazer o papel de neutro da soma. E o 1, o neutro da multiplicação, vai ser a matriz identidade, ela faz o papel de neutro da multiplicação. Mas isso aqui é um anel não comutativo. Você consegue montar o exemplo de duas matrizes, tais que AB é diferente de BA. No curso lá de geometria analítica é dado esse exemplo. Um outro exemplo de anel é o anel das funções contínuas no intervalo 0, 1. Você pega esse conjunto das funções contínuas no intervalo 0, 1, funções reais,
e põe a soma e o produto de funções usual, né? A soma e o produto aqui na chegada. Isso aqui vai ser um anel também, vai ser comutativo porque os reais são um anel comutativo. Então isso é prova que tem esse conjunto aqui. Aqui ele também tem o zero, né? Claramente a função nula faz o papel de neutro da soma, e o neutro da multiplicação é a função constante igual a 1. Né? Ela multiplicada por qualquer outra função vai dar essa própria outra função. Mais um exemplo de anel, agora menos trivial, né? É montado assim. Você começa com um conjunto não vazio X e um anel R e pega o conjunto de todas as aplicações de X em R. Isso vai dar um conjunto aí de funções, de aplicações, que eu vou chamar de MXR, e põe a soma e o produto usuais. O que quer dizer a soma e o produto usuais? Quer dizer que se você fizer f mais g de um elemento x, isso é, por definição, f de x mais g de x. E analogamente, se você fizer f vezes g avaliado no x, essa função é f de x vezes g de x. Isso tudo faz sentido, porque essa soma aqui da direita é a soma em R, no anel R. A multiplicação aqui na direita é a multiplicação no anel R. E a soma aqui na esquerda é soma de funções, é o que eu estou definindo, é a soma em S. E a multiplicação aqui na esquerda é a multiplicação de funções, que eu estou definindo por isso aqui. É a multiplicação em S. Você prova que com essas duas operações, esse conjunto é de fato um anel. E ele vai ser comutativo se somente se esse R com o qual você começou é um anel comutativo. Esse exemplo generaliza o exemplo das funções contínuas no intervalo 0, 1. Né? Ao invés do intervalo 0, 1, eu peguei um conjunto x qualquer e ao invés dos números reais, eu peguei um anel R qualquer. Isso aqui é uma generalização direta daquele outro exemplo. Mais um exemplo é o anel de homomorfismos de um grupo. Você começa com um grupo abeliano A e considera todos os homomorfismos de A em A. Aqui, na verdade, é o anel de endomorfismos de A. Então, pega todos os homomorfismos de grupos, que eram homomorfismos de grupos. Então, pega todos os homomorfismos de grupos de A em A. A gente já estudou isso da outra vez. Isso aqui vai dar um certo conjunto, né? Algumas funções são homomorfismo, outras não, vai dar um certo conjunto. A gente chama de conjunto de homomorfismos de A em A. Ou conjunto de endomorfismos, que deveria ser endomorfismos de A. Chama de R. Eu vou definir nele uma soma parecida com a que eu defini nos exemplos anteriores, na chegada. E vou definir o produto como sendo a composição. A minha definição de f vezes g é f composta com g. Então isso avaliado em um x é f composto com g avaliado em x. Você mostra que com essa definição de produto, isso aqui é um anel. Isso aqui é um anel. O elemento neutro da soma é a função nula, constante igual a zero, o zero do grupo abeliano. E o neutro da multiplicação é a função que é neutra pela composição de funções, ou seja, a função identidade. Faz sentido identidade porque eu estou fazendo homomorfismos de A em A mesmo. Então a identidade está aqui e ela vai fazer o papel de neutro da multiplicação. Então aqui a gente tem um outro exemplo de anel. Muito bem, agora uma proposição simples. Vai dizer que 0 vezes x é 0 para qualquer x do anel e menos 1 vezes x é menos x para qualquer x do anel. Esse menos 1 significa o inverso aditivo do 1 e o menos x significa o inverso aditivo do x. Então aqui está misturando a operação de multiplicação com a operação de adição. Isso aqui não é uma proposição só a respeito da
estrutura de grupo da soma, né? Está envolvida a multiplicação aqui. Então, para conectar as duas, a gente necessariamente precisa da distributividade, né? E é o que eu vou usar. Eu vou usar a distributividade e a lei do corte, né? Do grupo abeliano da soma. Então, você pode fazer assim, começa com 0 vezes x, o 0 é 0 mais 0, porque o 0 é neutro para a soma. Agora você distribui, então você tem uma coisa igual a ela mesma mais outra. Então essa outra é 0, né? Eu posso cortar isso aqui com esse, porque isso aqui é um grupo abeliano. Então vai dar 0 igual a 0 vezes x, que é o que eu queria. Para a multiplicação, eu começo com o 0 que eu tinha antes lá, igual a 0 vezes x. E esse 0 é 1 mais menos 1, exatamente pela definição do menos 1. Ele é o inverso aditivo do 1. Então 1 mais menos 1 é 0. E eu distribuo. Então fica 1 vezes x mais menos 1 vezes x. Desse lado vai ficar x, né, vezes menos 1 vezes x, né, porque o 1 é neutro para multiplicação. Então o que eu tenho é 0 igual a x mais alguma coisa. Então essa alguma coisa é o inverso aditivo do x. E é o que eu queria provar. Muito bem, agora eu vou definir alguns tipos especiais de anéis que a gente vai usar depois, são bastante importantes. Eu vou começar aqui com o anel comutativo, então essa definição aqui já vai incluir ele ser comutativo. Primeiro eu vou definir o que é um divisor de zero. Um divisor de zero é um elemento não nulo, tal que existe um outro não nulo que multiplicado por ele dá zero. Isso que é um divisor de zero, é um cara que vezes outro dá zero. E eu vou denotar por R estrela o conjunto dos elementos invertíveis de R. Invertíveis no sentido da multiplicação. Né? Os x, tais que existe um y, tal que x vezes y é 1. Então, com isso, eu vou definir o que é um domínio. O R vai ser um domínio se o 1 não é igual a 0 e se o R não tem divisores de zero. Esse 1 diferente de zero é basicamente para excluir o caso do anel que só o zero. O conjunto zero sozinho é um anel, mas nele o 1 é igual ao zero. O 1 e o 0 são a mesma coisa lá no anel nulo. Para qualquer outro eles são diferentes. E eu não vou querer incluir o zero como exemplo de domínio, então eu vou incluir essa condição. Então o domínio é um cara não nulo que não tem divisores de zero. E um corpo vai ser um cara um anel no qual todo mundo não nulo é invertível. Isso é a mesma coisa que dizer que todo o conjunto dos caras não nulos é um grupo com a multiplicação. Porque o R estrela já tem quase todas as propriedades que eu preciso de um grupo. Ele tem elemento neutro, porque o 1 não é o 0, né? A conta lá é associativa, a multiplicação é associativa, e agora eu estou exigindo que tenha inverso. Pronto, então é um grupo. Vai ser um grupo abeliano, na verdade. Então, isso aqui que é a definição de domínio e corpo. Eu tenho aqui um exemplo. Considero o conjunto das classes de resíduo módulo 6 dos inteiros. Então vai ter o 0 barra, 1 barra até o 5 barra. E põe a soma e produto módulo 6. Isso aqui vai ser um anel, mas ele não é um domínio porque 2 barra vezes 3 barra é 0 barra. Então o 2 barra é um divisor de 0, o 3 barra também é um divisor de 0. Então esse cara não é um domínio. Ele também não é um corpo, porque o 2 não tem inverso multiplicativo. Aí você tem que fazer a tabuada lá do Z6 e ver que de fato o 2 barra não tem inverso multiplicativo. Isso aqui não vai ser um corpo. Você prova mais geralmente, no caso do Zn, você pode olhar lá para os N's para os quais isso aqui é um domínio, para o qual não é, para o qual é um corpo e para o qual não é. Um exemplo de um domínio que não é corpo é o anel de polinômios em uma variável, R de x sobre os reais, por exemplo. Esse aqui ele não é um corpo porque o polinômio x não tem inverso, não tem como se multiplicar x por outro polinômio para dar 1.
Mas ele é um domínio, porque o produto de dois polinômios para dar zero, algum dos dois tem que ser zero. A gente nos outros capítulos vai estudar com mais detalhes o anel de polinômios, mas com a abordagem mais ingênua aí do ensino médio ou do início da faculdade, já fica claro que isso aqui vai ser um domínio, mas não vai ser um corpo. E ele é claramente um anel porque ele é um grupo abeliano com a soma, né? Claramente ela é comutativa, associativa, tem um neutro, né? Tem um polinômio zero, e o polinômio constante igual a 1 vai fazer o papel de neutro da multiplicação, e a distributividade vale para polinômios. Então esse aqui é um anel de fato, que é um domínio, mas não é um corpo. Muito bem, vamos para a segunda parte, a parte de ideais. Então eu vou definir um ideal da seguinte maneira: vai ser um subconjunto do anel R, que tem o zero e é fechado para soma, e além disso, a gente vai definir dois tipos de ideais, né? O ideal à esquerda e à direita. Ele vai ser um ideal à esquerda quando x vezes y está em i para qualquer x de R e y em i. Quer dizer que ele é fechado pela multiplicação de elementos do anel à esquerda. Né? X vezes y, x está à esquerda. Então, é um ideal à esquerda. E ele vai ser um ideal à direita quando é fechado pela multiplicação de elementos de R à direita. Então, y vezes x está em i para qualquer x em R, y em i. E se ele for os dois simultaneamente, a gente vai dizer que é um ideal. Quando o anel é comutativo, esses três conceitos colapsam num só, né? Porque xy é igual a yx, então tanto faz. E na maioria das vezes a gente vai tratar com anéis comutativos mesmo. A gente lê isso aqui geralmente dizendo que ele é fechado pela soma e fechado pela multiplicação por elemento do anel, né? Que é o que está escrito aqui. E como eu falei, muitas vezes a gente vai falar só ideal. Ideal significa ideal bilateral, do jeito que está aqui, mas em muitos casos o anel vai ser comutativo, então basta verificar um dos dois. Aqui eu tenho uns exemplos. Lá no capítulo 1 a gente definiu ideais, né, ideais de inteiros. Os ideais de inteiros que a gente definiu lá vão ser ideais aqui nesse sentido novo. E a gente mostrou lá que cada ideal dos inteiros é principal, ou seja, ele é gerado por um cara. Ele é da forma Kn com K inteiros, onde o n está fixo, né? Ele é gerado pelo n. Então esse aqui é um ideal, você mostra que é um ideal, e mais ainda, qualquer ideal dos inteiros é dessa forma. E você mostra que um ideal desse está contido em outro, se somente se o gerador do um é múltiplo do gerador do outro. Então, com isso aqui você pode estudar os ideais dos inteiros. Aqui eu tenho um exemplo de um ideal que é ideal à esquerda e não à direita, e vice-versa. Então, eu peguei o conjunto das matrizes 2 por 2, que é um anel não comutativo, e peguei esses conjuntos. O I vai ser o conjunto das matrizes que só tem a primeira coluna, não nula, e o J as matrizes que só tem a primeira linha, não nula. Então, se você fizer uma continha aqui, você vai ver que o I é um ideal, e ele é um ideal à esquerda, melhor dizendo, mas ele não é ideal à direita. E o J é um ideal à direita, mas não à esquerda. Fica aí a cargo de vocês fazer a continha para verificar isso. Muito bem, como eu falei, a gente vai tratar basicamente com anéis não comutativos. Aqui eu tenho uma proposição que dá algumas propriedades dos ideais, algumas propriedades básicas. Diz que a interseção de ideais é ideal, a soma de ideais é um ideal, o produto de ideais é um ideal. Aqui o produto de ideais tem uma definição específica, né? É o conjunto de todas as somas de produtos de um cara de I com um cara de J. Não é a definição de produto de conjuntos que a gente estava usando antes, né? A definição é um pouco diferente. E a união nem sempre é o ideal. Vocês podem aí montar um exemplo para mostrar que a união nem sempre é ideal. E fica a cargo de vocês também provar essa proposição para treinar os conceitos de ideais.
Muito bem, agora eu vou definir dois tipos de ideais muito importantes na álgebra. Quando a gente usa ideais, quase sempre eles são de algum desse tipo aqui. A gente vai dizer que um ideal é primo se, quando x e y está em I, x está em I ou y está em I. E ele é maximal quando se alguém contém ele, esse alguém já é tudo, ou é ele mesmo. Ou seja, o I é maximal se um J entre I e R ou é igual a I ou é igual a R. Ou seja, não cabe mais nenhum ideal entre o I e o R. Ele é maximal. Ele já chegou no máximo. Não dá para espremer outro ideal entre o I e o R. Eu tenho um exemplo aqui. Considero o ideal gerado pelos 6 nos inteiros. Ele não é primo porque 2 vezes 3 é 6, está no I, mas nem o 2 nem o 3 estão no I. E ele também não é maximal porque ele está contido estritamente no ideal gerado pelo 2, que está contido estritamente nos inteiros, né? Porque qualquer múltiplo de 6 é múltiplo de 2, mas os pares não são todos os inteiros. Então ele não é maximal e também não é primo. E você mostra mais geralmente que um ideal gerado por n é primo se somente se n é primo, e isso aqui é se somente se o ideal é maximal. Fica aí de exercício para vocês trabalharem com isso aqui para treinar o conceito de ideal. Eu vou terminar com um exemplo de um ideal que é primo, mas não é maximal. Talvez agora é um pouco difícil de justificar esse exemplo, mas da próxima vez a gente vai ver um teorema que vai facilitar bastante provar isso aqui. E quando a gente for ver a parte de anéis de polinômios, vai ficar bem mais claro que isso aqui vai ter demonstrações bem mais evidentes. Mas de qualquer modo, eu vou considerar o ideal gerado pelo x no anel de polinômios em duas variáveis r de x e y. Esse i gerado pelo x, ele é o conjunto dos múltiplos de x. Ele é x vezes f, onde f é um polinômio em duas variáveis. É isso que é a definição do gerado pelo x. São os múltiplos de x. O x vezes outro polinômio. Aí, o que acontece? Você mostra que isso aqui é um ideal. Sempre que você pegar um elemento de um anel e fizer o gerado por ele, nesse sentido, vai ser um ideal. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você pega um A num anel R, então o I gerado por A, que por definição é o conjunto dos AB, tais que B está em R, é um ideal. Esse aqui é um ideal. É um ideal de R. Aqui eu estou supondo ele comutativo, como eu tinha dito antes. Então esse aqui é o gerado por A, são os múltiplos de A. Isso aqui vai ser um ideal. Então aqui é um caso particular disso, desse fenômeno. Então ele é o ideal desse anel de polinômios e você consegue mostrar que ele é primo. É só você olhar para o grau no x, nos polinômios, etc. Você pode tentar agora, se você não conseguir, com as outras aulas vai ficar mais evidente como provar isso aqui. Mas ele não é maximal, porque ele está contido estritamente nesse ideal gerado por esses dois, x e y, que está contido estritamente no anel de polinômios em duas variáveis. O ideal gerado por dois elementos, nesse caso x e y, é o conjunto das combinações x vezes um polinômio mais y vezes outro polinômio. F e G são polinômios. Isso aqui que é o ideal gerado por x e y. Por exemplo, o y, o polinômio y sozinho está aqui, porque ele é desse tipo, basta pegar f igual a 0 e g igual a 1, mas ele não está aqui, porque não tem como você fazer y igual a f vezes x com f um polinômio. É impossível.
Então esse aqui é um quantile estrito. Mas aqui também não tem todos os polinômios constantes não estão aqui. Não tem como você fazer o polinômio constante dessa maneira aqui. Então esse aqui é um exemplo de um ideal que é primo, mas não é maximal. Muito bem. Por hoje é só isso. Eu não vou começar mais um pedaço, porque da outra vez a gente vai terminar o capítulo 3, vamos fazer as outras duas sessões. Então, por hoje é só isso.